A paz do Senhor a todos. Estamos aí com a lição de jovens da Escola Dominical, gravando sozinho, e por isso que eu liguei lá e corri para cá para estar passando para você essa lição. Lembrando que nós gravamos a jovens, juvenis e de adolescentes. Já gravei hoje a juvenis, já gravei de adolescentes e agora nós vamos para a lição de jovens. Lembrando que eu peço para você assistir o canal Juninho Espírito Santo, se inscrever no canal, divulgar os vídeos nossos, o de jovens. Na verdade, eu até quero ver se eu vou estar continuando com essa gravação das lições de jovens. Preciso que você assista, caso nós vamos parar com a lição de jovens, mas por enquanto ainda estaremos gravando a lição de jovens. Peço que você assista, inscreva-se, curta os vídeos também de jovens para que a gente possa continuar gravando esses vídeos aí. Bem, a lição hoje fala da lição número 5, decidindo o seu futuro, e nós decidimos se vamos continuar gravando de jovens ou não. Decidindo o seu futuro. O texto do dia diz aqui, ó: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Atos 7, 39. A síntese da lição: sempre haverá dificuldades na vida daquele que caminha com Deus, mas nunca se deve perder a fé no cumprimento de suas promessas, porque Ele é sumamente fiel. A lição aqui, a introdução dela diz assim: Israel já desfrutava de extraordinários milagres de Deus. Eram aquecidos nas noites frias do deserto, pelo calor de uma gigantesca coluna resplandecente durante o dia, logo pela manhã. Colhiam um pão maravilhoso, que caía diariamente do céu. O maná, que isso, maná? Quando o sol naquela região árida ia esquentando, os israelitas não eram incomodados, porque havia uma cortina térmica, nuvem da presença de Deus que protegia. A caminhada do povo de Deus em qualquer época, sob qualquer contingência, apresenta-se sobretudo como uma jornada de fé. Deus lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer a igreja, atitude de fé. Eles precisavam enxergar o futuro através dos olhos do Altíssimo e deveriam acreditar que aquilo que Deus diz é verdade. Diante disso, o Senhor determinou que Moisés enviasse espias à terra prometida. Os israelitas seriam postos à prova, e deste ponto que hoje prossegue a saga do povo de Deus no deserto. Aqui você viu nessa introdução todo o cuidado que Deus tinha com o povo, todo o cuidado na alimentação, todo o cuidado na caminhada deles no deserto, no calor, no frio. Deus cuidando, Deus guardando e esperando uma atitude de fé deles. E da mesma forma cita aqui a igreja, eu e você, igreja, fé no Senhor, acreditando naquilo que Deus tem para nós, para a igreja, para a nossa vida. E aqui começa o tópico 1 falando dos espias, o fim da jornada. Em Números 13, Deus acena para o fim da caminhada. Os espias deveriam ser enviados para analisar o extraordinário presente de Deus. Deus pediu para que mandasse esses espias, 12 homens representando ali as tribos, para observarem o local aonde era a terra prometida, aonde eles deveriam conquistar. E aqui nós vemos que eles foram fazer o quê? Espiar a terra, observar a terra, olhar aquilo que Deus tinha preparado. E aqui diz que os espias eram representantes de todos os que saíram do Egito.
Eles tinham o compromisso de observar a terra e trazer notícias do lugar. Da terra do quê? Que era além do rio Jordão, da terra que trazia e que manava leite, que mana leite e mel. E aqui diz, os ex-escravos da maior conquista de suas vidas, o Senhor lhes daria mais um lugar para habitarem. Outorgaria dignidade enquanto indivíduos e nação. A promessa feita ainda ao patriarca Abraão, amigo de Deus, estava plenamente em vigor, não obstante os séculos decorridos. Então aqui havia uma promessa, agora sobre os ombros deles estava olharem o local, espiarem e trazerem a notícia para o povo. Interessante isso, que eu e você que vivemos nessa terra, às vezes tem pessoas que trazem notícias ruins para nós. Pessoas que tentam nos desmotivar a continuar a caminhada. Pessoas que tentam fazer com que eu e você venha parar. Isso me faz lembrar um texto que minha esposa falava hoje de manhã, no livro de Esdras, eles tentando desmotivar e acabar com aquela jornada de Zorobabel na reconstrução. E de todas as formas tentavam, até que mandaram cartas ao rei Artaxerxes para que ele viesse fazer parar aquela incursão deles naquele local, e realmente fez parar. Realmente. Em nossa vida há muitas pessoas que tentam nos parar. E nós temos que observar que Deus, Ele tem promessa para mim e para você. E que nós temos que olhar as promessas que Deus tem para nós. Porque se paramos e observamos o homem, eles podem trazer notícias ruins para fazer com que eu e você pare a jornada que foi colocada em nossas mãos. E todo o projeto que Deus colocou para nós. No subtópico 2, ele fala assim: o tempo da alegria. Diz aqui, Deus não escolheu um tempo qualquer para essa visita tão especial. Está escrito que era o tempo das primícias das uvas. Simbolizava o que? Uva simboliza alegria. Que havia porque estava acontecendo uma colheita muito grande. Excelentes frutos, as pessoas de Canaã estavam tão felizes naquele local. Aquele tempo de alegria prenunciava uma vitória maiúscula para os hebreus, recompensa que vinha das mãos do Senhor para eles. E diz aqui que Moisés pediu que olhassem tudo, minuciosamente, tudinho. Tomai do fruto da terra também para se esforçar, para levar para que eles vissem o fruto da terra, que seria a prova incontestável, diz aqui, que o Senhor falara a verdade quanto ao potencial agrícola daquela região. Era a prova para as tribos, a prova para aquele povo, que havia uvas, haviam frutos lindos lá naquele lugar. Subtópico 3, ele diz aqui, antessala da vitória. Quando os representantes dos filhos de Israel foram enviados a Canaã, eles estavam vivendo na antessala da vitória. Ou seja, a expectativa que havia deles, diz aqui, expectativa do desdobramento social e político, porque nação e toda a nação que seria formada, tudo o que precisaria formar e o local onde eles iriam habitar. Havia toda uma expectativa que chegaria ao fim daquela jornada de 40 anos. Aquela jornada chegaria ao fim e eles estariam na terra onde havia sido prometido para eles. Diz aqui que no fim do período trouxeram alguns frutos da terra prometida. Deus nunca se equivoca em nenhum de seus conceitos. Provavelmente os israelitas estavam com muita esperança ao perceber os espias chegando com um gigantesco cacho de uva, além de romãs e figos, diz aqui, mas logo que os viajantes abriram a boca,
o que era alegre expectativa transformou-se num tormento emocional. A notícia, infelizmente, daqueles viajantes não foram as melhores. Deus nos dá grandes coisas, para mim e para você, e nós às vezes não compreendemos o tamanho disso, não entendemos o tamanho disso. E aí entra o tópico 2, a murmuração da fé. Por quê? Na vista humana, diz aqui, os espias voltaram de Canaã, chegando aos seus líderes, levando o fruto da terra, confirmaram toda a promessa do que manava leite e mel, mas aqui diz que em seguida, porém, afirmaram que as cidades eram bem protegidas, considerados moradores gigantes, um verdadeiro terror. Aqui nós vemos essa falta de fé. Havia toda uma promessa, Deus havia prometido, e ali eles viram com os próprios olhos os frutos, com a própria narração que era um lugar que manava leite e mel, tudo que Deus havia prometido. Mas eles chegaram num ponto que eles olhavam o quê? O outro problema, que eram dos moradores, dos gigantes que haviam naquele lugar, das cidades, das fortalezas que existiam. Ou seja, eles estavam esquecendo a fé no Deus de Abraão, no Deus da promessa. Diz aqui, o olhar humano dos representantes das 10 tribos trouxe consequências terríveis para a história do povo de Deus. Ou seja, entraram em desespero. Chegaram até aquele momento e entraram em desespero. Diz aqui sobre os descendentes de Isaac. No dia a dia da vida, inúmeros medos solapavam a mente humana, como foi mencionado o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Eles estavam destruindo a visão, obstruir a visão daqueles cujos corações estavam firmados em Deus. Eu peguei a notícia, não tive fé suficiente e eu fui amedrontar outros. É isso que acontece. Alguns líderes, eles acreditam, têm fé, mas os seus liderados não têm fé. Os seus liderados não acreditam numa mudança. Diz aqui, a visão de fé. No meio dos 12 espias havia 2 homens, Josué e Caleb. Esses estavam focados em Deus. A fortaleza é gigante, a fortaleza é difícil, é gigantes, mas acreditam nas promessas de Deus. Diz aqui que eles eram guiados pela fé. Caleb levantou-se, palavras ele proferiu de exortação e de fé, porque acreditavam na promessa de Deus. Nós precisamos de Josué e precisamos de Caleb para que nós possamos continuar a obra do Senhor. Ele diz aqui, ele sabia que Deus poderia fazer um movimento, o que os homens passariam meses e anos para realizar. Josué e Caleb, com ímpeto, refutaram instantaneamente os outros companheiros de viagem. Os outros 10 estavam amedrontados, mas eles estavam acreditando na terra que havia sido prometida para eles. Subtópico 3, ele diz aqui do poder do desânimo. O discurso negativo dos 10 espias adentrou o coração dos hebreus. Fizeram que eles esquecessem de todas as promessas. Eles esqueceram quando nós deixamos as notícias ruins virem, quando nós deixamos as notícias ruins virem, elas podem nos afetar, entrar dentro do nosso coração e fazer com que a gente esqueça as promessas de Deus. Começa a causar o desânimo,
que é o que ocorreu para aqueles homens diante das histórias dos 10 espias. Diz aqui que esqueceram-se daquele que trouxe as 10 pragas do Egito e as tirou com mão forte e braço estendido das garras de Faraó. Nenhuma imagem, palavra, teoria, discurso seria mais eloquente do que o poder do desânimo disseminado pelos espias incrédulos. Está escrito que toda a congregação chorou naquela mesma noite, Números 14:1. O projeto de Deus, dado e confirmado para várias gerações de crentes fiéis, estava agora fulminando no coração daqueles ex-escravos, por causa de uma única abordagem pessimista de um grupo de 10 homens infiéis. É isso que nós vemos nos dias de hoje. As pessoas trazem notícias ruins e faz com que todo um projeto às vezes pare. Como a minha esposa falava hoje de Esdras, as notícias ruins fazem com que pare uma construção, uma reconstrução. As notícias ruins, o desânimo faz com que as pessoas parem no meio da caminhada. Mas em nome de Jesus, que eu e você possamos nos animar de dizer que há um Deus que cuida de nós. Enquanto há muitas pessoas aí sendo desanimadas, há muitas pessoas não acreditando mais nas promessas de Deus, eu e você possamos acreditar nas promessas de Deus e continuar. Se é só eu e você, como Caleb e Josué, que vamos caminhar, que sejamos nós então. Se os outros não querem caminhar, se os outros estão desanimados, que continuem lá no desânimo deles. Mas eu e você vamos caminhar aonde aqueles não querem chegar, aonde aqueles têm medo, eu e você possamos vencer todas as barreiras. Tópico 3. Colhendo frutos amargos. O povo volta do Egito. O momento mais decisivo e alegre do povo transformou-se no pior de todos os pesadelos. Pois eles voltaram do Egito em seus corações, anelaram a escravidão, o pecado, as festas pagãs, abandonaram ao Senhor, eles preferiram os ídolos egípcios, apostataram da fé. Diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Olha que desgraça. Queriam voltar no próprio vômito, voltar ao Egito. Preferiram o pecado, as festas, preferiram voltar ao erro. Quantos jovens têm preferido, depois de conhecer Jesus, por causa de se amedrontar, voltar às orgias, voltar aos pecados, voltar ao próprio vômito, voltar aos erros. Eles quiseram voltar. Nesse momento, diz aqui, que Moisés e Arão caíram de joelhos. Líder que está me ouvindo, será que não é momento de você cair de joelho e pedir a Deus força? Será que não é momento de você, líder que está me ouvindo aí, dizer que não está sendo um bom líder e precisa passar a se preocupar com seus liderados? Precisa passar a se preocupar com seus jovens, com seus adolescentes, tomar uma posição de líder? Moisés e Arão caíram de joelhos. E diz aqui que ao passo que Josué e Caleb rasgaram suas vestes e tentaram animar o povo a confiar em Deus. Será que em vez de murmurar não é hora de você confiar, rasgar suas vestes, se humilhar e dizer: Deus, estou aqui para fazer a diferença? Será? Eu estou aqui, em nome de Jesus. Mateus está ali para fazer a diferença. Mateus voltou, agora não estou mais sozinho. Para fazer a diferença, em nome de Jesus. Diz aqui que, ao contrário, todos tensionaram apedrejá-los, o que só não aconteceu porque Deus manifestou a sua glória. Uma cena incrível, com pessoas alcançadas pela bondade maravilhosa de Deus, foram tão ingratas e incrédulas. Não acontece isso porventura muitas vezes em nossos dias? Incrédulos é o que mais encontramos, ingratas mais ainda. Pessoas ingratas estão em todos os lugares. Diz aqui que o povo é reprovado. Os mais de 600 mil homens adultos daquela geração foram então reprovados. Eles não entraram na terra prometida.
A promessa que repousava sobre ele passou para a geração seguinte. Quem tem promessa não morre. Morreram. Foram reprovados, porque não confiaram nas promessas de Deus. Então não eram dignos de herdar a terra. Vamos olhar um pouquinho para nós? Será que somos dignos de herdar a terra? Não seremos reprovados, será? Será que nós que trabalhamos contra a obra de Deus não estamos sendo reprovados? Cuidado! É algo para nós observarmos aqui. E é algo que tem que trazer medo em nós, temor em nós, de não sermos reprovados, rejeitados por Deus. Diz aqui as pessoas que um dia participavam dos banquetes espirituais e se fizeram participantes do Espírito Santo e depois decidiram apostatar da fé, correm o risco de não serem mais admitidas por Deus. Risco real, como também impreterível. Cuidado, que possamos tomar esse cuidado. E no último subtópico diz aqui, 40 dias se tornam em 40 anos. Deus demonstrou indignação pela falta de confiança dos israelitas e por isso transformou 40 dias de desânimo em 40 anos de caminhada pelo deserto. O ensinamento que o povo de Israel jamais esqueceria. Deus estava mostrando que a dúvida em relação à sua palavra traria sérias consequências. E diz para nós aqui, nunca perca a fé, jamais murmure, olhe para o futuro com esperança e sempre creia no poder de Deus. Se o povo for obediente, a vitória será certa. Mas se apostatar a fé e voltar ao Egito, atrairá para si dor e vergonha, que nunca serão esquecidas. Por isso nós temos que olhar, como o tema diz, decidindo o seu futuro. Qual futuro você tem para você? Que futuro você vai decidir? A conclusão é que a geração que saiu do Egito teve enormes dificuldades para conquistar os gigantes de Canaã. Mas qualquer que fosse obstáculo, Deus o introduziria como prometido naquela boa terra. Os hebreus só precisavam crer e obedecer, porém preferiram rebeldia em seus corações. Por isso morreram e foram enterrados em sepulturas no deserto. Poderia ter sido diferente, pois o justo viverá pela fé. Eles poderiam ser diferentes, mas eles foram derrotados, porque eles não acreditaram nas promessas de Deus e murmuraram e reclamaram. Que você venha guardar isso no teu coração e que você venha curtir o vídeo, assistir o vídeo lá, dar o like, se inscrever no meu canal. E lembrando que nós estamos aí comentando as 3 lições, um esforço aí para que o nome do Senhor venha a ser glorificado e nos ajude. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, obrigado. Vamos postar esse vídeo aí e nos ajude em nome de Jesus. Paz do Senhor e até.